Como é que uma nação inteira desmorona? Sabe, nem sempre é por uma invasão de fora. Às vezes a ruína começa por dentro, no coração dos próprios heróis, e vai se espalhando casa por casa. É exatamente essa espiral descendente que a gente vai analisar hoje, com um verdadeiro estudo de caso sobre como uma sociedade pode implodir. Essa frase aqui, ela é basicamente o diagnóstico de tudo. É a chave para entender o caos que estava instalado. Sem um norte, sem uma liderança, a bússola moral de cada um apontava só para si mesmo. E isso, claro, é a receita perfeita para o desastre. E essa decadência quase sempre começa por cima, com os líderes. O primeiro dominó a cair nessa história é justamente o grande herói de Israel, Sansão. A história dele é um alerta trágico, mostrando que ter dons incríveis não garante de jeito nenhum um caráter firme. E aqui está o grande paradoxo do Sansão. Pensa bem, um homem com uma força que vinha de Deus, capaz de rasgar um leão com as próprias mãos, mas, ao mesmo tempo, ele era totalmente fraco contra as próprias paixões. Ele vencia exércitos, mas perdia a batalha que acontecia dentro dele. 5.500 ciclos de prata. Isso era uma fortuna absurda para a época. Dinheiro que poderia comprar um exército. Esse foi o preço da traição. E esse número revela duas coisas: o desespero total dos filisteus para derrubar Sansão e a ganância que moveu tudo isso. Essa é talvez a mais triste de todas. Sansão se acostumou tanto a desobedecer, a quebrar seus votos, que ele nem percebeu a hora em que o poder de Deus o deixou. Ele tratou a graça divina como algo garantido, sabe? Até que um dia, ela simplesmente não estava mais lá. E a queda foi rápida e cheia de simbolismo. A força se foi e a visão foi tirada, o que é um reflexo perfeito da cegueira espiritual dele. O homem que deveria libertar Israel e quebrar correntes, agora estava acorrentado, um escravo dos seus inimigos. Mas no fim, num último ato de desespero e talvez de arrependimento, Sansão finalmente cumpre seu propósito. É uma ironia tremenda, né? Em sua morte, ele causa mais dano aos inimigos de Israel do que em toda a sua vida. Deus, de alguma forma, usou até mesmo esse herói tão falho para executar o seu plano. Agora, o erro de Sansão não foi um caso isolado. Era, na verdade, um sintoma de uma doença que já estava se espalhando por toda a sociedade, começando pelo lugar mais básico de todos, a família. E a história de um homem chamado Mica mostra exatamente como essa corrupção religiosa começou dentro de casa. O Mica não queria adorar a Deus de verdade. Ele queria um Deus que trabalhasse para ele. Então ele montou uma religião faça você mesmo, tipo um buffet. Pegou um sacerdote de verdade, misturou com ídolos, colocou uma pitada de superstição. Era uma fé de conveniência, feita sob medida para os interesses dele. Essa fala dele revela uma cegueira espiritual absurda. O Mica achava que podia enganar o sistema de Deus. Na cabeça dele, se ele contratasse o sacerdote certo, ele poderia forçar Deus a abençoá-lo, mesmo que tudo ali fosse uma fraude. Ele literalmente achou que podia comprar o favor de Deus. Bom, se a situação já parecia ruim, ela está prestes a piorar muito. O que começou como uma religião particular numa casa qualquer, agora vai virar a religião oficial de uma tribo inteira. A corrupção da família virou uma apostasia institucionalizada. Isso aqui não foi um acidente, não foi um deslize. Foi uma escolha, passo a passo, totalmente deliberada. Os dânitas escolheram o caminho mais fácil em vez do caminho certo. Começou com a desobediência, passou por roubo e suborno e terminou num massacre para fundar uma religião baseada na violência. E agora vem o detalhe mais chocante dessa história toda. Esse sacerdote mercenário que topou liderar esse culto falso era neto de ninguém menos que Moisés. O próprio Moisés, o grande legislador de Israel. A decadência tinha chegado ao coração da linhagem mais importante da nação. O resultado de tudo isso foi uma nação dividida espiritualmente. De um lado, em Silo ficava o tabernáculo que Deus ordenou. Do outro, lá em Dan, um santuário falso construído sobre roubo e assassinato. E essa divisão, esse veneno, ia durar séculos em Israel. E o lamento do Mica é quase patético. Ele resume o vazio de uma religião criada por homens. Um Deus que pode ser roubado, convenhamos, não é Deus. Toda a segurança e esperança dele foram simplesmente carregadas por ladrões mais fortes. Então, a gente consegue ver um padrão muito claro se formando aqui.
Começa com a falha moral de um líder, contamina a espiritualidade de uma família e, no fim, vira a religião oficial de uma tribo inteira. Cada história é um degrau a mais nesse espiral descendente. Raiz de todo esse problema pode ser resumida em uma expressão: pragmatismo espiritual. Os danitas não quiseram a terra que Deus deu a eles, porque a luta seria difícil. Então eles escolheram uma vitória mais fácil, só que ilegítima. Eles preferiram o que era conveniente em vez do que era correto. E essa é a grande pergunta que fica ecoando depois de ler essas histórias. É a pergunta que serve de alerta, não só para Israel naquela época, mas para qualquer sociedade em qualquer tempo. No final das contas, o livro de Juízes não é só uma coleção de histórias trágicas. Ele é, na verdade, um argumento poderoso. Ele mostra da forma mais dura possível a necessidade desesperada que Israel tinha de um verdadeiro rei. Porque sem essa liderança justa, a tendência humana é cada um fazer o que bem entende, e o resultado disso, invariavelmente, é a ruína.